tarde, pessoal. Então vamos começar a nossa aula de hoje. Deixa eu fazer alguns avisos. Com relação aos trabalhos, sempre tentem enviar, né? Sempre tentem não, tem que enviar pelo SIGA, tá bom? O SIGA vai ser o nosso depositório, então tudo é pelo SIGA. Então se você não envia por lá, não vai estar contabilizando. Então eu nem sei como é que eu vou fazer para solucionar esse problema de quem não enviou por lá, porque tudo tem que ser feito pelo SIGA, tá certo? Outra coisa, quando vocês fizerem o login de vocês, tentem colocar o nome de vocês completo aqui, tá legal? Quando você pede o nome de vocês, porque facilita na hora de eu fazer a listagem, porque às vezes o cara, no caso do João Vitor, ele escreve Vitor, eu fico procurando Vitor, não acho, e aí acaba às vezes atrasando. E eu instalei agora um aplicativo aqui que ele faz essa varredura das pessoas que estão na minha aula. Então, por exemplo, eu vou fazer um levantamento agora, aí ele vai fazer o levantamento e vai salvar o nome de quem está aqui. Então, toda vez que vocês forem entrar aqui na aula, vocês, por favor, entrem com o nome de vocês completo, tá? Que é para poder a gente estar cadastrando. Não vou mais fazer a lista de frequência, não vou fazer chamada, eu só vou fazer esse levantamento das pessoas que estão na aula. Então, aquelas pessoas que têm nome repetido, né, Lucas, João, né, que é pessoal que tem um nome igual, aí, por favor, põe o nome completo para facilitar, porque senão a gente vai ter problema na hora de saber quem é que está na aula, tá legal? Pois bem. O PowerPoint está funcionando direito aí, estão vendo? Todo mundo está vendo, né? Então vamos lá. Então, nossa aula de hoje... sim, outra coisa, deixa eu explicar. Eu vou até atualizar o outro PowerPoint, dos slides do primeiro. O que acontece? Esses slides que eu estou fazendo, como o nosso horário aqui, ele não é igualitário, né? A aula de terça-feira tem um horário de 2 horas, a aula de quinta tem 4 horas. Então, o que vai acontecer? Eu preparei o material sem saber exatamente onde eu iria parar. Tá? Então, eu faço uma programação. Por exemplo, a programação para hoje tem todos esses tópicos aí, mas possivelmente a gente não vai terminar tudo isso aqui hoje. Tá? Então, eu salvei todos, esse slide já está lá no SIGA, né? Vocês podem estar acompanhando pelo SIGA, né? Vocês podem baixar pelo SIGA. Então, o que vai acontecer? Aonde terminar a aula de hoje, eu vou salvar como aula 2, tá legal? Então, por enquanto, tem até todos esses tópicos aqui. Mas, depois da aula, eu vou ver até onde eu cheguei para deixar armazenado só até onde dei aula hoje, tá? Eu fiz isso com a aula 1. Então, a aula 1, vocês podem atualizar, ela tá somente que foi dada na aula 1, tá? Então, a aula 2, ela já começa com outro tópico e ela não está seguindo aquele slide 1, tá? Eu dei uma ajustada, uma melhorada aí com relação à forma que estava dando. Então, sempre, de preferência, baixar depois da aula, né? Já atualizado. Bom, a gente já falou um pouco de SIG, né? Então, SIG é Sistema de Informações Geográfica, né? O S, né? Que pode ser Sistema, Tecnologia, né? Science, que é ciência, são os conceitos de teoria, Study, que é estudo, né? Os conceitos social. Aí, o pessoal pode desligar o áudio de vocês, tá? E o IG, né, que é informações geográficas, né, e de informação, né, que é informação sobre algum lugar, a localização espacial de algum lugar na superfície da Terra ou na superfície de qualquer outro lugar. Nós temos também o conhecimento sobre o local, né, onde quando, com relação ao tempo, né, quando ocorreu aquele desmatamento. Então você tem que dar uma averiguada
usando os recursos que você tem, as imagens que você tem, né, para tentar descobrir quando ocorreu aquele ato, naquele ilícito naquela área. E geográfico, né, geoespacial, né, está relacionado à localização espacial, né, dentro do espaço geográfico da Terra, né, dentro da superfície da Terra. O SIG é uma ferramenta, né, uma ciência que atualmente 80% dos dados, por exemplo, dos Estados Unidos, só para você ter uma ideia, 80% dos dados dos Estados Unidos, eles possuem algum tipo de informação, geolocalização. Então, quando ele cita que entregou uma verba para a escola X, aquela escola X que ele indicou, tem a informação geoespacial dela no banco de dados do governo americano. Então, isso mostra que isso é uma tendência a todos os dados hoje estarem geoespacializados, né? Então, no mundo inteiro, a gente está, por exemplo, quando a gente fazia um projeto de uma casa antigamente, quando vocês fizeram, por exemplo, vocês fizeram CAD, por exemplo, normalmente quando a gente tem a disciplina de CAD, né, a disciplina de CAD, ela começa, né, bem mostrando partindo do início, né, do 00, né, do sistema arbitrário, né, de coordenadas. De um tempo para cá, eu não sei se já aconteceu com vocês, né, mas de uns 5 anos para cá, nas universidades, enfim, em todo canto, quando a gente fala em CAD, quando pessoa, aliás, por obséquio, vocês já fizeram CAD, AutoCAD, desenho técnico usando CAD aqui na universidade? Eu fiz fora. Aqui ainda não. Não. Você é de que curso? Não, sou de agronomia. Mas o pessoal de agronomia não fez CAD? Não, eu fiz fora, no caso, Não, mas você não no fez, curso ainda. mas não fez desenho técnico aqui na UFRA? Não, desenho não. Mas tu tá em que ano? Eu sou do primeiro. Ah, tu é do Não sei. primeiro, tá calouro. Ah, Uai, deixaram o calouro fazer essa disciplina? Ué, passou. ué, é porque teoricamente essa disciplina não era para vir calouro. Porque teoricamente tu teria que ter feito algumas disciplinas antes, tá? Por Certo. isso que eu tô, quando eu falar as coisas, eu tô pensando que tu já tem visto alguma coisa, principalmente topografia, né? Expressão gráfica, isso mesmo, Stanley. Stanley, qual é o teu curso? Agronomia. E o pessoal de engenharia de pesca fez a expressão gráfica? Então, beleza, tá bom. Então, quando vocês fizeram expressão gráfica, vocês já usaram o sistema de coordenadas? Beleza. Então é isso mesmo. Então, há uns anos atrás, as pessoas faziam inspeção gráfica ou CAD e elas não usavam sistema de coordenadas geográfica. Por exemplo, Emílio, tu fez fora. Quando fez CAD, o cara já usou o sistema de coordenadas geográfica nas aulas de CAD? Sim. Sim? Tá. Pois é, mas há alguns anos atrás, digo, 5 anos lá para trás, 5 anos lá para trás, as pessoas não tinham esse costume, não era usual, não era muito usual se usar sistema de coordenada geográfica em CAD. Então o cara vai fazer um prédio, um desenho de um prédio, ele jogava uma coordenada arbitrária e desenhava o prédio. Porque para o cara até não importava onde aquela casa ia ser feita, assim, o sistema, entendeu? Aquele desenho ele não iria se encaixar em nada. No Brasil, a gente está começando a imaginar esse sistema para o futuro, a gente está começando a inserir essas ideias.
Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, quando você vai construir uma casa hoje, você tem que entregar ela toda no sistema georreferenciado, todo o projeto georreferenciado, todo, todo o projeto georreferenciado, de tal forma que a prefeitura, né, o governo americano, ele pega o teu CAD, insere ele no banco de dados do governo americano. Então, o governo americano vai pedir a planta baixa, a planta de água, a planta de energia. Todas as plantas lá ele vai pedir individualmente. Os arquivos com as especificações todas tem que seguir à risca todas as especificações, como tu tem que entregar o produto para eles lá. De tal forma, quando tu entrega lá o pendrive com os teus arquivos, ou tu envia pela internet, aquelas informações elas vão ser inseridas corretamente no banco de dados lá do governo americano. Quando teve 11 de setembro, não sei se vocês souberam, mas enfim, 11 de setembro, quando teve o ataque às Torres Gêmeas, ali no World Trade Center existia um banco de dados geográfico dos Estados Unidos, estava todo ali. Estava todo ali o banco de dados geográfico dos Estados Unidos, principalmente E o que aconteceu? Quando eles tinham no mesmo ambiente as unidades de real, né, que funcionava, né, o banco de dados, e a unidade de backup ficava do lado. Todas as duas no mesmo ambiente. Então, quando teve o ataque da Torre Gêmeas, o que aconteceu? Eles perderam praticamente tudo. E só não perderam tudo porque uma parte dela tinha sido duplicada e estava em outro banco de dados, em outro lugar, e tinha algumas coisas que estavam espalhadas. Mas eles perderam uns 30% das informações, no mínimo eles perderam ali naquela brincadeira lá. Então, hoje em dia, quando tu entrega lá nos Estados Unidos, tu entrega a tua planta da tua casa, tu já entrega todas elas já no sistema geográfico. Por isso que todo o sistema americano hoje já está todo georreferenciado. Vai construir, tu vai fazer uma ampliação criar um banheiro, um puxadinho. Tu tem que estar georreferenciado todo o projeto da tua casa lá. E atualmente, né, mais de 7.000 universidades no mundo lecionam geoprocessamento. Então, e o geoprocessamento está inserido nas universidades, nas mais diversas áreas do conhecimento. Aqui na UFRA, a gente só não está ministrando geoprocessamento praticamente na zootecnia e na veterinária. O resto a gente está usando direto. E não é porque não pode usar, a gente pode usar tanto na zootecnia quanto na veterinária, apenas eles ainda não solicitaram. Então a gente tem, com relação aos dados que a gente utiliza no SIG, nós temos os dados vetoriais, né? Esses dados vetoriais a gente usa, somente são aqueles do formato que a gente traz do CAD, né? De vetores, né? Que ele utiliza as coordenadas x e y para definir as feições, né? E esses dados da superfície do planeta, né? Eles são representados de forma de pontos, linhas e polígonos. Aí tu pode me perguntar, vai depender muito, pessoal, da escala que a gente está trabalhando. Então a escala ela é muito importante. Por exemplo, se eu estou desenhando, se eu estou fazendo uma planta aqui da rua de casa, a minha rua, esse trecho que passa aqui na frente de casa da rua, ela vai ser caracterizada como um polígono. Aquela parte onde tem um asfalto, toda aquela parte que tem um asfalto, toda preta, eu vou desenhar lá ela como um polígono. Mas se eu estou numa escala, vamos supor, se eu estou numa escala de 1 para 500, né? Ou seja, 1 centímetro é 5 metros. Agora, se eu estou numa escala de 1 para 5.000, ou seja, 1 centímetro é 50 metros, né? Então, nessa escala, 1 centímetro é igual a 50 metros. Não, para aumentar essa escala aqui, 1 para 100 mil. 1 para 100 mil. Não, para 100 mil não. 1 para 10 mil. 1 para 10 mil. 1 para 10 mil, 1 centímetro equivale a 100 metros. Não é isso?
Então, nessa escala, a minha rua, ela já não vai ser vista como um polígono. Vamos pegar aqui. 1 centímetro é igual a... Deixa eu imaginar aqui... A 500 metros. 1 centímetro é igual a 500 metros. Se 1 centímetro é igual a 500 metros, 1 para 5.000, tá? Então, na escala 1 para 5.000, como 1 centímetro são 500 metros, e a minha rua tem apenas, sei lá, 15 metros de largura, nessa escala, eu não vou poder visualizar nessa escala a minha rua como um polígono. Por quê? Porque ela vai ser mais fina que a espessura da minha linha. Vocês estão entendendo? Vocês podem falar, tá? Quando eu escrever aqui, para poder estar entendendo. Vocês entendem escala? Essa é uma pergunta que eu faço para vocês. Escala é uma coisa que está fácil, eu não vou falar sobre escala lá na frente para vocês. Mas como eu falei agora da escala, se vocês tiverem dificuldade, vocês podem perguntar. Toda vez que eu falar alguma coisa, vocês não entenderem, tá? Aí vocês podem... porque nem sempre eu estou olhando aqui para o chat aqui. Então fica mais fácil você falar, tá? Como é que faz? Como é que sabe essa escala aí? Aí eu posso mostrar para vocês, tá bom? Então se vocês não entenderem, vocês, por favor, dá um grito aí que a gente tenta mostrar para vocês como fazer de maneira fácil isso, tá legal? Pois bem, então aquela rua ela pode ser representada como um polígono. Aquela rua ela pode ser representada em uma outra escala com uma linha. Agora, se eu tenho um mapa 1 para 10 milhões, tá? Aquela minha rua ela não vai ser representada como uma linha. Ela vai estar fora de escala. Não tem como representar o traçado da rua que vai aqui da João Paulo para Almirante Barroso. Eu não tenho como representar isso num mapa de 1 para 10 milhões, por exemplo. Então, o que eu faço? Eu vou converter essa minha localização dessa minha rua. Desta vez, ela não vai mais importar o cálculo de área, porque se eu quiser calcular a área dessa minha rua, eu vou ter que procurar uma escala de detalhe. Então, aquela escala 1 para 1 para 500 era a mais adequada, né? Ou seja, 1 centímetro é igual a 5 metros. Ou então 1 centímetro, 1 para 10, 1 para 200. 1 centímetro é igual a 2 metros, né? 1 centímetro é igual a 2 metros. Pô, então facilita, né? Então, 1 para 500, 1 centímetro é igual a 5 metros. Então, nessas escalas, facilita eu ter o traçado do meu desenho e permite com que eu calcule a área dessa minha rua aqui. A partir do momento que eu trabalho com uma escala menor, né? Ou seja, 1 para 10 mil, 1 para 20 mil, sei lá. Eu passo da escala, da possibilidade de trabalhar com a minha rua como polígono para trabalhar ela como linha, né? Ela vai estar encaixada aqui no mapa das ruas de Belém. Mas se eu estiver trabalhando com o mapa da Amazônia, que é localizar essa rua aqui, eu não vou poder localizar, não vou poder desenhar ela como uma linha, muito menos como um polígono. Então, para essa escala, esse trecho da rua passará a ser, eu vou usar uma simbologia para representar a localização dela. Então, ela passará a ser usada como ponto. Deu para entender? Então, depende muito da escala que está trabalhando. Se é uma escala de detalhe, te permite fazer essas... Oba! Pode repetir essa última parte que eu não entendi direito. Tá, vou repetir. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Eu estou trabalhando, eu moro aqui na mesma quadra aqui do Porto Dias, tá legal? Então imagina, aqui na Mauriti, entre Almirante Barroso e 1º de dezembro. Então, se eu estiver trabalhando numa escala, tá? Numa escala de 1 para 500, 1 para 500, ou seja, nessa escala de 1 para 500, 1 centímetro
ele vai equivaler a 5 metros. Então, se essa minha rua aqui, ela tem 15 metros de largura, ou seja, se ela tem 15 metros de largura, e se eu estou trabalhando na escala 1/500, então 1 centímetro é igual a 5 metros. Então, se ela tem 15 metros, então eu vou ter 3 centímetros de largura. Então, a rua, nessa escala de 1/500, ela vai ser desenhada como um polígono. Até aí tudo bem? Porque eu vou poder desenhar, porque 1 centímetro, elas são 3 centímetros de largura, eu não sei lá, aqui vai botar 100 metros. Não, 100 metros não, 150 metros. Então ela tem 15 de largura e tem 150 de comprimento. Tá? Então para essa escala, ela é possível eu trabalhar com polígono. Tá? Então eu posso calcular o que? A área desta rua. Eu posso calcular o comprimento desta rua, né? Eu posso calcular a largura desta rua nesta escala. Beleza? Quem foi que perguntou aí? Foi eu, a Raíssa. Larissa. É Raíssa. Raíssa. Entendeu, Raíssa? Então, na escala de 1/500, ou seja, 1 centímetro é igual a 5 metros, eu consigo desenhar essa minha rua num papel como um polígono. Tá certo? Porque 1 centímetro são 5 metros, a minha rua tem 15 metros de largura, ou seja, são 3 centímetros de largura no mapa, no papel. E ela tem 100, vou botar aqui, 100 metros de comprimento. Tá? Então, se eu pego essa largura, o comprimento dela na escala de 1/50.000, se 1 centímetro equivale se 1 centímetro, né? Então, se 1 centímetro equivale a 5 metros, então se eu pego 100 metros, tá certo? Divido por 5, eu vou ter 20 centímetros, ou seja, minha rua na escala de 1/500. Deixa eu mostrar aqui um negócio para vocês aqui. Deixa eu abrir aqui o calculadora. Olha, quando eu ponho, deixa eu só mostrar aqui para vocês, porque talvez vocês facilitar a vida de vocês. Quando eu coloco aqui 1/500, eu tenho esse, né? Eu tenho 1, 2 pontos, 500. A escala numérica. Se eu quero saber quanto que vale em metros isso aqui, o que eu faço? Sempre que eu faço é o seguinte, ó. Eu corto 2 zeros e ponho metro. Eu substituo esses 2 zeros, eu elimino 2 zeros. O que ficar do denominador, né, da escala, 1/500, ou seja, 1/500. Então, esse 500 eu vou tirar os 2 zeros. E eu substituo esses 2 zeros por metro. Aí vai ficar 1 centímetro equivale a 5 metros. Então, sempre que tu fizer isso aqui, tu cortar 2 zeros, aquele 1 vai passar a ser 1 centímetro e aqui vai passar, cortando os 2 zeros, vai ser metros, desculpa. Então, 1 centímetro equivale a 500 metros, a 5 metros. Só é cortar os 2 zeros. Então, por exemplo, se eu pego na escala 1/50.000, eu vou eliminar 1/50.000. Então, eu vou eliminar os 2 zeros, vai ficar 1 centímetro igual a 500 metros. Se eu pego na escala 1/500, 1/100.000, 1/100.000. 1/100.000. Então, 1/100.000, eu corto 2 zeros, vai ficar 1 centímetro igual a 1000 metros. Tá? É só eliminar os 2 zeros e substituir por m, que aí tu vai ter 1 centímetro igual a tantos metros. Tá? Então, isso para facilitar a vida de quem não está lembrando disso.
tá bom? Então sempre você faz isso. Aquele 1 que fica aqui na frente, tu vai chamar de centímetro e vai cortar os 2 zeros e vai virar metro. Isso vai facilitar a tua vida na hora que eu falar a escala, tu já vai entender o que eu estou falando. Então, a gente estava falando da escala 1 para 500. Então, 1 para 500, eu vou eliminar os 2 zeros, vai ficar 1 centímetro é igual a 5 metros. Então, 1 centímetro é igual a 5 metros. Então, se a minha rua se a minha rua tem 15 metros, eu vou dividir por 5. Ou seja, cada centímetro não equivale a 5 metros. Então, se eu pego 15 e divido por 5, eu vou ter 3 centímetros de largura no papel. Entendeu, Raíssa? Entendi, sim. Obrigada. Tá? Então você tem aqui, ó. Só repetindo aqui para. Então eu tenho a largura da minha rua, 15 metros de largura. Então a escala é 1 para 5.000. 1 para 500. 1 para 500, corto 2 zeros, fica 1 centímetro. 1 centímetro equivale a 5 metros. Então aqui é 15 metros. Então eu vou dividir por 5. Eu vou ter 3 metros. Então a minha rua, o meu retângulo, tá? Imagina que esse retângulo aqui da calculadora fosse a minha rua. Então a largura da minha rua, ela vai ter no papel 3 centímetros. Agora o comprimento dela, da minha rua, que vai da João Paulo até o Mendes Barroso. Ah, ela tem 100 metros. Tem 100 metros? Então 100 metros, aí ó, quero saber quanto vai dar no papel. Então 1 centímetro equivale a 5 metros. Então vou pegar os 100, dividir por 5. Mesmo esquema. Deu 20 centímetros. Ou seja, o comprimento a extensão da minha rua vai ser 20 centímetros. Então, eu tenho 3 centímetros por 20 centímetros. Então, como eu tenho as dimensões dela em centímetros, tanto de comprimento como largura, para essa escala, tá? Para essa escala eu tenho o comprimento e a largura, então é possível que eu consiga desenhar isso no papel perfeitamente. 3 centímetros por 20 centímetros. Dá menos que uma folha 4. Até aí tudo bem? Agora, quando eu pego uma escala de 1 para 5.000. 1 para 5.000. Tá? Então essa aqui é a minha escala de 1 para 5.000. Repara só o que eu vou fazer aqui. Vou pegar um papel aqui para eu anotar aqui. Então 1 para 5.000, tá certo? Então 1 para 5.000 é a minha escala. Então o que eu vou fazer? Eu vou cortar os 2 zeros. Eu cortando 2 zeros vai ficar 1 centímetro igual a 50 metros. 1 centímetro igual a 50 metros. Beleza? A minha rua tem 15 centímetros, 15 metros de largura, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 15. Opa. Então, 1 centímetro é igual a 50 metros. Então, eu quero saber quanto que vale os meus 15 metros naquela escala. Então, eu vou pegar o 15 metros, opa, que é a largura da minha rua. Tá? Eu vou fazer uma regra de 3 simples. 1 centímetro é 50, x é 15. Então, eu vou pegar o 15, dividir pelo 50. Pois bem, ele deu 0,3 milímetros. Lembra que eu estou trabalhando em centímetro, tá legal? Então deu 0,3 centímetros, ou seja, 0,3 de 1 centímetro, ou seja, 3 milímetros. Tá? Então, a minha largura, se eu estiver trabalhando com uma caneta, uma escrita grossa, né?
talvez não fique no traço da caneta, né? Então, eu posso até melhorar isso aqui, em vez de fazer um para 50 mil, eu queria fazer uma escala até menor, né? Botar um para 10 mil, por exemplo. 1 para 10 mil, vou mostrar aqui para vocês, 1 para 10 mil. Fazer o mesmo exemplo para vocês, acompanhe aí. Então, 1 para 10 mil, tá? 1 para 10 mil é a escala que eu quero trabalhar. Então, o que eu vou fazer? 1 para 10 mil, eu vou pegar, chamar 1 centímetro, vou cortar 2 zeros, vai ficar 1000 metros. Ou seja, 1 para 10 mil, se eu cortar 2 zeros, tá? Vai ficar 1 centímetro igual a 100 metros. Tá? 1 centímetro é igual a 100 metros. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar agora a minha largura do rio já da rua, que aqui são 15 metros, vou dividir pelos 100 metros da escala, para saber qual vai ser a largura em centímetro. Olha, vai ser 1 milímetro e meio. Bom, o que eu estou mostrando com isso? Que para desenhar essa minha rua no papel, ela vai perder, eu vou perder cada vez que eu diminuo essa escala, eu vou perder a capacidade de desenhar esta rua, essa parte da rua, no papel, porque ele vai ficar tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, que eu não vou ter condições de desenhar. Mas nessa escala que a gente está trabalhando aqui, 1 para 500, 1 para 100, 1 para 5 mil e 1 para 10 mil, o que eu vou fazer? Eu estou trabalhando com um mapa de Belém. Eu não quero calcular a largura da rua, mas eu quero traçar a rua, para saber aonde estão as ruas. Então, nesses mapas que tu pega de Belém, normalmente, assim, né, do arruamento, a rua é uma linha. Ela está representada por uma linha, porque não me interessa saber a largura da rua. Porque na maioria das aplicações que te usa para arruamento, é para tráfego, é para localização, é para informação, qual é a rua, enfim, para desenho do bairro. Eu não estou trabalhando com um projeto de engenharia da rua em si, no mapa da cidade, com arruamento e tal. Então, eu não vou precisar trabalhar com polígono, e sim como linha. A única informação que eu vou precisar daquela rua é o nome dela, se ela tem 1 sentido, se tem 2 sentidos, se essa rua é asfaltada, se não é asfaltada, e o comprimento dela, né? E qual é o perímetro que aquele arco, aquela faixa da rua está inserida na cidade. Tá certo? Então, isso então faz com que esses dados vetoriais, a gente às vezes pode trabalhar uma feição, tipo a rua, como um polígono. Aí, dependendo da escala, se eu diminuo a escala, ele vai a informação, o desenho da rua, a área que aquela rua está ocupando, já não me faz tanta importância. E sim, eu quero saber o arruamento, onde estão as ruas espalhadas na cidade. Então, eu vou deixar dessa rua ter essa feição como polígono, e ela vai passar a ser linha. E se eu diminuo muito mais, essa escala, vou trabalhar com 1 para 3 milhões, 1 para 10 milhões, por exemplo, 1 para 3 milhões, 5 milhões, aquela rua, mesmo eu jogando ela na ponta da caneta, o pinguinho já vai estar maior que ela, e as dimensões dela. Então, essa rua, quando chega nessa escala, com a escala bem pequena, eu já não posso representar ela como polígono, já não posso representar ela como linha, porque ela vai ser menor que o pingo da caneta. Então, essa rua, para eu poder identificar ela da forma correta geograficamente, eu não vou usar polígono, porque não vai aparecer,
Eu não vou usar a linha, porque também não vai aparecer. E o que eu faço? Eu transformo esta localização, que é uma localização pontual dessa rua, dentro daquele meu mapa que eu estou fazendo, como uma simbologia de um ponto. Aí eu posso usar uma figurinha qualquer lá para né, um, uma, uma simbologia qualquer para representar aquele lugar ali daquela rua. Tá? Como se eu quisesse localizar que teve um acidente aqui na frente. Ah, eu quero localizar um acidente, então vou botar uma caveirinha lá. Pum, uma caveirinha. Ela não vai como polígono, não vai como linha, e vai simplesmente como ponto. Então, as feições elas podem ser mudadas, variadas, de ser, depende da escala, como polígono, linha ou ponto. Tá? Deu para entender? Alguém não entendeu aí, pessoal? Tá? Sempre falem aí, porque a gente repete quantas vezes for necessário, tá? Principalmente esses conceitos mais básicos, assim. Bom, e raster? Raster. Raster é um termo em inglês, tá? São informações matriciais. É uma matriz. Uma imagem de satélite, uma fotografia aérea, uma fotografia dessa que tu tira com o teu celular, é uma informação raster. É uma informação que é uma matriz, formada lá por pixel, né? Uma feição, uma informação que é armazenada, né? Os pixels representam a menor unidade de informação naquela resolução da tua fotografia. Então, a fotografia é formada por milhões de pixels. E cada pixel tem uma informação de cor, né? Para cada ponto. Então, uma imagem, ela é uma grade, tá? Ela é uma grade, é uma matriz, tá? Digamos de passagem, que ela é uma matriz, quando a gente estudou matriz lá atrás, né? Uma imagem, uma fotografia digital, uma fotografia, ela é uma matriz formada por N células de largura, N células de, de altura, tá? Então elas são usadas, a matriz, elas são usadas para dados contínuos, tá? Então, modelo digital de terreno, modelo de elevação, modelo de superfície, declividade, superfície e fotografias, imagens de satélite, enfim, essas informações, tá bom? Deixa eu até voltar aqui. Depois eu mudo. Porque senão eu esqueço. E, na verdade ficou faltando aqui, né? Então deixa eu botar aqui. Pronto. Deixa eu só arrumar aqui para mostrar para vocês o que eu estou fazendo aqui. Tá. Então, a imagem, ela também serve para mostrar as fotos, tá? Ela pode, as fotos elas são imagens, né? As imagens de satélite, as superfícies batimétricas, declividade, superfície de nível, enfim. Dados de poluição, né? Dados, por exemplo, quem é da agronomia, eu faço um estudo na minha propriedade, a questão do nitrogênio, do fósforo, enfim, eu quero saber como é que está da ureia, como é que está a distribuição desses elementos ou da substância, né, dos meus adubos, né, da questão dos fertilizantes da minha área. Então eu faço análise do solo e quero ver a distribuição desses materiais, desse nutriente no meu solo. Então eu utilizo
essa informação como raster. A mesma coisa para quem é da engenharia de pesca, eu quero ver a batimetria, né? Eu quero ver a questão da profundidade do meu lago, do meu rio, do oceano que eu estou trabalhando. Então, eu tenho a superfície batimétrica, da profundidade do meio ambiente. Tá, então, dados geográficos, né, segundo Barbosa, tá, ele é 87, também eu tenho que corrigir, depois eu corrijo isso. Ele ele tenta descrever o mundo real, tá, com as seguintes características. Primeiro, tem que ter a localização geográfica. Tá? Tem que ter a localização, você tem que ter informação das coordenadas geográficas. Tá? Tem que estar geoespacializada essa informação. Segundo, ele tem que ter uma relação espacial, topológica entre os objetos. Depois, lá na frente, eu vou mostrar isso aí, que é a relação de vizinhança entre os materiais. Mas lá na frente eu vou mostrar exatamente isso lá na frente. E tem que ter também as informações de atributo, né? As informações são os dados descritivos, as informações do meu ponto. Então, por exemplo, se eu tenho os imóveis aqui de Belém, então eu tenho os imóveis, eu quero saber só as residências. Então tem lá o campo escrito residência. Eu quero saber só os imóveis que são ocupados por banco. Tem lá essa informação. Ou por supermercado, ou por escolas, ou por igrejas. Então isso tem que estar armazenado lá no banco de dados. Ou seja, isso é a questão do atributo. O desenho do imóvel é único. Né? Tem um desenho do imóvel. Mas a informação que eu quero enxergar ali, eu tenho que ter no banco de dados, na tabela de atributos no meu dados lá. Então isso tem que estar contido lá. Tá? Então, em GEL, né, a gente tem vários processos. Né? Eu tenho o processo de digitalização, tá? Que consiste de eu estar importando meus mapas para o meu projeto. Eu tenho as imagens raster, né, as fotografias aéreas, imagens de satélite. Eu posso incorporar no meu sistema, tá? Está relacionado aos dados espaciais, né? Eu tenho o meu banco de dados, são as tabelas de atributos, o meu banco das imagens, enfim, está tudo lá, que é referente aos meus dados espaciais, estão tudo aqui armazenados, né? Os mapas, as imagens e o banco de dados. Eu tenho minha análise espacial, eu posso gerar dados de análise espacial. Por exemplo, eu quero saber quantas casas estão a 500 metros de um supermercado. Então, eu vou gerar uma tabela, uma informação que vai ser gerada aí, dados tabulados. Então, aqui, ó, eu vou estar gerando uma informação tabular. Área, eu posso estar calculando área, posso estar calculando número, posso estar calculando distância, enfim, N coisas, né? Eu posso fazer uma análise estatística também, vou gerar formações, relatórios estatísticos, né? Então, isso aqui está relacionado aos meus atributos, meus dados atributos. E aí tem a questão dos metadados. Metadados, hoje em dia, isso é muito importante. Eu estava até falando isso com um colega meu, porque assim, rolou aí uma fake news aí, alguém publicou aí dizendo o seguinte, que a vacina, que para as pessoas não tomarem a vacina, porque essa vacina ela mexe com o RNA das pessoas, né? Ela altera o RNA e a pessoa fica vulnerável a pegar outras doenças. Pô. Aí, veja bem, olha só. A notícia é essa, que a gente não tomar vacina, porque essa vacina mexe com o RNA, e o cara era doutor, né? Ele estava falando dos pacientes dele lá em Ilha de Harvard e tal. Aí mandaram isso para mim. Bom, primeiro, se é uma empresa grande, ela tem dinheiro na Bolsa de Valores. Se tem dinheiro na Bolsa de Valores, ela não vai inventar, ela não vai fazer uma vacina, ela nem vai começar o estudo dela, ela pode até começar o estudo, mas se descobrir que alterou no ratinho, no camundongo, sei lá o que for, se já sabe que dá problema, ela cessa ali mesmo
ela acessa ali mesmo a sua investida naquela vacina, porque dá problema. Ela não vai dar continuidade a uma vacina que ela já sabe que dá problema. Então isso é muito comum. Pô, faça um experimento. Opa, deu uma reação alérgica lá no camundongo, lá, e o olho dele ficou verde, e ele começou a ter uma tremedeira e morreu. Pô, se já aconteceu isso com o camundongo, eu não vou continuar as minhas pesquisas naquela linha, exatamente como está ali. Eu já vou partir para outra coisa. Porque o camundongo, coitado, morreu ali, né, com a minha tentativa ali. Por isso que a gente usa animais, né? Aí quem defende animal aí, pô, mas tinha que matar o ratinho, mas o ratinho do que um ser humano, né? Infelizmente, alguém tem que pagar o pato para testar aí, né? Que não seja eu, né? Que seja o camundongo aí. Então, é impossível uma pessoa propor um negócio desse, né? Que essa informação seja real. Porque uma empresa não ia fazer um remédio que ia alterar o RNA e a pessoa não ia morrer de Covid, mas ia morrer de outra coisa. Não existe isso. Bom, eu fui checar na internet. Primeira coisa, o cara de Harvard, estudou em Harvard, mas ele era advogado. Não tinha nada, dizia que ele tinha paciente, então, furado, então era fake news. Então, na cartografia é o mesmo esquema. Quando eu trabalhava na mineração, trabalhava numa empresa canadense, e a gente tinha dinheiro, as nossas ações eram da Bolsa de Nova York. Então, vira e mexe chegava um caboclo, um consultor, pago pela Bolsa de Valores, um cara que era fera naquele assunto, e aí chegava gente fera de todas as áreas, pessoal. Tinha de gel, tinha de topografia, tinha do pessoal de verificar saúde pública, tinha pessoal de finanças. Então era assim. Então o que acontece? Do nada, a gente não sabia. Aí quando chega na véspera, aí a gente fica sabendo na véspera que o cara está chegando lá. Ou então na hora que o cara chega no aeroporto e bate na porta lá e diz, olha, eu sou consultor e vim avaliar aqui vocês aqui, isso, isso, isso. Vim dar uma checada. E a gente tem que mostrar pro cara aquelas informações. Porque, e se tiver errada, corre o risco da empresa, corre o risco, ela vai perder dinheiro nas ações na Bolsa de Valores. Qualquer zebra que tenha, quem tem dinheiro em ações, quem tem dinheiro na Bolsa de Valores, tem que estar todo na regra, tem que estar tudo certinho. Então, os metadados são essas informações que você tem que ter armazenadas de todos os teus processos, de como você gerou aquele mapa, como tu levantou aqueles dados, tudo chama-se metadados. Nós, na universidade, né, a gente tem um pouco disso, mas eu vejo nesses TCCs aqui da UFRA que as pessoas não estão muito ligadas nisso, porque tu tem que mostrar o passo a passo de como você gerou aquela informação. Porque se um outro cara quiser chegar, ele vai ter que seguir os teus passos para poder chegar aos mesmos resultados. Uma pessoa que pegar o teu TCC e ler, ela tem que pegar e ler é como se fosse uma fórmula, uma receita de bolo. Ela tem que ler teu TCC e tem que ver como é que tu fizeste para chegar naquele material, naquele objetivo, naquele resultado. Se a pessoa pegar teu TCC, ler e não conseguir enxergar como tu fizeste para chegar no final, aí teu TCC tem algum problema que tem que refazer porque não está descrevendo o teu processo como legal. Então tem que descrever o processo todo para ver como é que chega lá. Então o pessoal de pesca, pô, eu vou criar um tambaqui aqui, um pirarucu aqui usando fermento papão para ver se ele cresce. Pô, tem que descrever todo esse processo aí. O que foi que tu usou para dar para o pirarucu tufar, né? Então, tem que descrever todo o processo, entendeu? Tu tem que descrever todo o processo para que isso fique anotado nos teus metadados. Metadados quer dizer o seguinte, é falar sobre os teus dados, como tu gerou aqueles dados, tá? E como é que a gente faz esses metadados? Pode ser descritivo, tá? Pode ser através de relatório, e também nos produtos visuais, né? Documentação e mapas.
Tá certo? Até aí, tudo tranquilo? Beleza, então vamos lá. Então, na estrutura de dados, nós temos os elementos nós temos o nós é um ponto x e y, né? Ou z, né? Dependendo se tu tiver a cota altimétrica. Nós temos o arco ou linha, né? Então, normalmente, o arco descreve uma linha ligando dois pontos, né? Normalmente, é porque aqui, esse arco aqui não está... Normalmente, esse aqui está inclinado, aqui é um arco, mas cada ponto de inflexão tem que ter um nozinho, tá legal? Eu vou fazer isso da próxima vez. Vou deixar esse nó, que eu esqueci, eu ia fazer, acabei esquecendo. Cada ponto de inflexão, ou seja, quando ele vira, é um nó. Mas tá bom. Então, um arco é uma linha ligada por ligando dois pontos, ou dois nós, né? Um polígono, tá? São vários pontos interligados, tá? Se esses pontos forem interligados, ele pode ser interligado por linha, beleza. Eu posso ter uma linha fechada? Posso, tranquilamente, posso ter uma linha assim. Mas para ele virar polígono, tá? O primeiro ponto tem que coincidir com o último ponto para ele poder fechar a poligonal. Se esse primeiro ponto não tiver grudado com o último ponto, ele não vai virar poligonal, não vai virar polígono, tá? Então ele tem que coincidir com o último ponto. Aí eu tenho a questão do levantamento de dados contínuos, tá legal? Eu posso fazer uma amostragem, por exemplo, numa fazenda ou no rio, para estudar um determinado substância. Eu vou estudar, por exemplo, oxigênio dissolvido na água. Aí, então, faço uma amostragem aqui. Eu quero ver a visibilidade da água, né? Eu faço uma amostragem aqui. Eu quero ver a questão da salinidade da água. Também faço uma amostragem. Então, são pontos de amostragem, tá? Esses pontos aqui de amostragem são aleatórios. Eu quero 50 pontos, lá. Eu faço o levantamento de 50 pontos, beleza. Aí eu pego esses dados e posso gerar isolinhas. Isolinhas são linhas que possuem o mesmo valor de alguma informação. Pode ser altimetria, pode ser batimetria, pode ser dados de coliforme, nitrogênio, fósforo, ureia, pode ser oxigênio dissolvido, pode ser, enfim, visibilidade, pode ser qualquer coisa, tá certo? Então, eu transformo esses valores que eu coletei pontualmente para linhas, tá? Representando os mesmos valores. Eu também posso fazer, aqui eu fiz aleatório, eu também posso fazer esse levantamento regular, aí meus dados vão ser mais precisos, tá? Quando eu faço um levantamento, uma amostragem desse nível aqui, essa escolha desses pontos aqui, para não ser tendenciosa, eu peço para o computador me informar, gerar, vamos supor que tenha 20 pontos. Eu peço para o computador, gere 20 pontos nessa área aqui. Eu só tenho dinheiro para fazer 20 análises. Vamos supor que a estrada venha até aqui e a casa é aqui. Pô, se o cara é preguiçoso, ele vai coletar só aqui. Para evitar esse problema de você ser tendencioso, você tem que pedir para o programa gerar 20 pontos aleatórios dentro do limite da tua área. Então, tu pega a tua área e manda ele gerar 20 pontos. Aí tu vai com o GPS em cada ponto desse e coleta teu solo, a tua água, para fazer análise. Porque tu tem uma limitação de número de pontos. Tua grana é pouca. Tu não tem muita grana. Então, tu limitou a tua coleta em pontos aleatórios. Isso é uma metodologia, tá? Às vezes, ela não é bacana, porque às vezes, quando o programa faz aleatório, às vezes ele joga uma tendência, joga um número maior num determinado canto. Aí o mapa fica melhor no canto, pior no outro. Mas, enfim, é uma metodologia, tá legal? Somente na universidade que a gente não tem grana, então, normalmente a gente faz amostragem desse nível, porque a gente não tem uma amostragem retangular. A
A amostragem retangular é aquela que você pega a sua área e divide ela em distâncias iguais, tá? E faz várias amostragens, onde a tua análise, quando tu for gerar as isolinhas a partir dessa amostragem retangular aqui, os teus dados vão ser mais precisos. E quanto mais denso for essa coleta, quanto mais denso for essa coleta dos teus dados, melhor vai ser o teu resultado. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente chegou lá em Urilândia, a coleta era assim, ó. A coleta feita a priori era assim. Aí depois, o que a gente fez? A gente saiu de uma malha de 200 por 200 metros. Aliás, a gente saiu para uma malha de 500 por 500 metros. Aí de 500 para 500 metros, a gente partiu para uma malha de 200 para 200 metros. Aí de 200 para 200 metros foi para 100 para 100 metros. Depois de 100 para 50 50 metros. Depois 25 para 25, 15 para 15, 7,5 para 7,5, até chegar numa escala de 5 metros para 5 metros. Foi a escala mais detalhe que a gente chegou, para mapear as áreas mineralizadas. Por quê? Porque a gente precisava ter um controle melhor do nosso depósito mineral. Porque quando a gente for fazer a extração do minério, né, quando estiver na mina, eu não posso errar. Se eu sei que aqui nessa área aqui, depois de 5 metros de profundidade até 7 metros de profundidade, onde está meu minério. Então tem que começar exatamente da onde é para começar, porque senão eu vou perder minério. Eu não posso perder minério. Tá? Então tem que trabalhar com precisão. E a grade triangular é a forma de eu representar um relevo, né, principalmente questão de relevo, topografia, de uma forma melhor. Tá? Então normalmente ela vai pegar 3 pontos, vai interligar esses 3 pontos e a cota topográfica de cada um vai representar a altitude. Então a grade triangular, vocês vão ver lá na frente, que eu vou mostrar lá, ela é a melhor forma para representar questões topográficas. Bom, aí nós temos... Opa! É uma dúvida ali, desculpa aqui o ruído, lá na rua. Ali no gráfico, no mapa de isolinhas, então, o mapa de calor seria um tipo de mapa com isolinhas? Não, mapa de calor... O mapa de calor é o seguinte, deixa eu explicar. O mapa de calor, ele não é uma isolinha, mas ele é uma superfície, é um mapa de superfície. Eu vou mostrar na frente, tá legal? A gente vai falar aqui na frente, tá? Logo aqui na frente, daqui a uns 3 slides, eu acho que chega lá nele. Você vai ensinar a gente a fazer? Pois é, eu vou conversar com vocês sobre isso. Primeiro que tratando da teoria, o que acontece? Na primeira aula eu falei para vocês que a gente tem uma limitação. A gente tem uma limitação porque a UFRA inventou dessa aula ser por celular. Como essa aula aqui, vou falar nisso, meu celular está indo embora, meu pacote de dados. Como por celular, vocês não vão poder instalar aplicativos no celular para fazer as tarefas. Eu não posso cobrar, exigir de vocês, porque a UFRA estabeleceu que a aula tinha que ser ministrada a priori usando smartphones. Então a gente ficou limitado a ser 100% teórico. Mas aí eu queria ver com vocês, de repente eu poderia mostrar para vocês, e quem tivesse computador instalaria o computador e faria. Mas eu ia mostrar apenas para vocês como fazer as coisas. Eu não posso exigir de vocês fazerem. Entendeu? Pelo fato da proposta que fizeram, tinha que ser usada no celular. Infelizmente, essa disciplina era para ser usada no computador. Né? Na proposta que eu tinha colocado lá, a gente está com esse problema do coronavírus. Eu disse, olha, a gente pode lecionar essa disciplina se tiver computador. Se não tiver computador, quem tem computador pode fazer. Infelizmente,
a questão, eu estou adaptando essa disciplina para mais teoria do que prática, tá? Ela era muito mais prática do que teoria, entendeu? Então a gente está fazendo uma adaptaçãozinha aí, mas a ideia é mostrar para vocês como fazer, tá legal? Alguns procedimentos mostrar. Infelizmente era para ser tudo prático essa disciplina, tá? Tá ok, obrigado. Então os mapas temáticos, tá? Então os mapas temáticos são aqueles que representam um tema específico. Eu posso ter o mapa aqui, por exemplo, mapas das regiões do Brasil, Amazônia, né, Caatinga, Mata Atlântica, o Cerrado, enfim, os Pampas, enfim. Então, cada cor dessa aqui representa uma informação, né, um tema específico, tá? Então, posso ter aqui, por exemplo, mesmo eu tenho aqui um mapa, as divisões, mostrando além de eu ter o tema específico, que é os biomas, né? Eu também tenho a questão dos estados sendo cortados, né? Então tem aqui o Pará todo aí na Amazônia. Eu tenho aqui no Maranhão, que o Maranhão é interessante. Uma parte do Maranhão é Amazônia, uma parte do Maranhão é Cerrado. Então, eu posso ter essas divisões do polígono, tá? Pelos limites do polígono. Então, aqui o mapa geológico. Então, cada cor dessa aqui, o mapa de Carajás, cada cor dessa aqui representa um tipo litológico, né? Carajás. Eu tenho aqui o zoneamento, o mapa de zoneamento. Então, eu digo aqui, ó, essas áreas em rosa aqui são terras indígenas, as áreas em verde são unidades de conservação e a área amarela são as áreas de consolidação, as áreas que estão sendo exploradas, né? As áreas que é permitido o seu uso, né? Sem distinção. Agora, nas áreas verdes são as áreas protegidas e as áreas rosa são as terras indígenas e a azul é a área terra militar. Então, outra coisa que eu tenho são os mapas cadastrais, tá? Então, os mapas cadastrais, ele pode até ser chamado de um mapa temático, mas ele é mapa cadastral por quê? Eu tenho aqui os mapas, como eu falei agora, tem o mapa das cidades, da cidade de Belém, tem as residências, os imóveis. O grande lance daí não é você estar o mapa dos imóveis, e sim as informações que estão ali. Então, tenho a questão da tabela de atributos, o nome do dono, a localização, enfim. Tenho vários atributos relacionados àquele imóvel que estão associados a ele. Eu faço o cadastro desse levantamento. Então, eu posso ter aqui em Belém, por exemplo, o levantamento de prédios dos imóveis, todos os imóveis de Belém. Tá? Eu tenho todos os imóveis de Belém. E aí eu quero saber quais deles são escolas. Aí vai ficar a escola toda vermelha. Mas eu posso ir mais além. Eu quero saber quais desses imóveis são públicos e são privados. Então, vou botar verde privado, vermelho público. Aí, tudo que for verde, que é privado, eu elimino. Eu quero só as escolas públicas. Aí eu posso ir mais além. Eu quero saber quais das escolas públicas são federal, estadual e municipal. Eu ponho cada uma de uma cor. Então, um mapa cadastral, ele tem muita informação, mais de cadastro, de informação cadastral, de levantamento de dados. Ele serve para isso, tá? É um caso específico, tá bom? Então, esse exemplo aqui, de mapas de Belém, aqui, mapa cadastral dos mapas de equipamentos públicos de Belém. Então, eu tenho cemitério, eu não sei por que Cargas d'Água não apareceu aqui o cemitério de Santa Isabel, que eu vi aqui. Devia ter uma cruzetinha dessa aqui que está aparecendo lá. Mas eu tenho creche municipal, unidade de educação estadual, federal, municipal, feiras, as unidades de saúde municipal, estadual, enfim. Eu tenho tudo isso aqui mapeado como ponto. Repara só nessa informação que eu te falei lá. Nessa escala aqui, eu consigo ver as ruas, os arruamentos, eu tenho as quadras, tá certo? Mas nessa escala aqui eu não consigo medir a área dessa largura dessa rua aqui, nessa escala, não consigo. Eu vou trabalhar aqui as ruas com uma linha, com arruamento. Outra coisa
cada, cada unidade dessa aqui, ó, cada lote desse aqui, cada unidade dessa aqui, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da unidade de saúde, né? Não, essa aqui, unidade de educação em vermelho. Então, tudo que está em vermelho representa uma escola estadual. Nessa escala, como ela é muito pequena para desenhar a área do lote, do imóvel, e muitas das vezes ela vai ficar embaixo, exatamente embaixo desse ponto. Então, por isso que como ela é tão pequena, ela vai ser representada como ponto. Tá certo? Ela vai ser representada como ponto. Então, para isso, a gente tem aquele esquema que a gente ela pode ser polígono, pode ser linha, pode ser ponto. É esse caso aqui. Então, ela deixou de ser uma área, os imóveis, tá? Desses imóveis, dessas unidades aqui, e passou a ser ponto, tá bom? Eu também tenho os mapas de rede. Mapa de rede é um mapa interessante. O mapa de rede é o mapa que tem de linha, topologia de linha, né? De arco-nó, né? Todo de arco-nó. E ele tem as informações de fluxo. Então, pessoal de engenharia de pesca, eu vou fazer o mapa dos rios. Então, nos mapas dos rios, os rios têm que estar conectados, ligados. Eu tenho que dizer qual é a direção do fluxo do rio. No caso das ruas, eu tenho que dizer qual o sentido. Quando vocês pegam um GPS para mandar fazer uma busca de onde você está para um canto qualquer, ele vai pegar essa informação de fluxo se é uma via, se é duas vias, que sentido está a via, para a direita, para a esquerda, entendeu? Você tem que dar essa informação tem que ser inserida na tabela de atributo do vetor, para ele saber que aquela rua é mão dupla ou se aquela rua é só uma mão e qual é o sentido da mão, tá? Porque se essa informação não tiver no banco de dados, ele vai entender que aquela rua ela pode ser usada nos dois sentidos. E aí acontece muitas das vezes que acontecia muito mais antigamente, que tu pegava aqueles bancos de dados calhorda lá que, né, o cara fez nas coxas. Aí o que acontece? As ruas todas estavam com duplo sentido. Aí tu ia para um determinado local, manda dobrar a direita, quando tu vê, tá na contramão. Entendeu? Por quê? Essa informação de fluxo não foi inserida ainda na tabela de atributo. Então, aí tu ia para um grande centro, pô, né, eu tô lá em Maracaçumbé, no Maranhão, porra, não funcionou. Mas, pô, eu tô lá em São Paulo, porra, tudo bacana, funciona. Por quê? Porque lá eles colocaram. Lá em Maracaçumbé não fizeram isso. Tá bom? Então, aqui no mapa de rede, aí ela mostra o sentido das ruas aqui, ó, do fluxo, tá certo? Pode ser aqui de água, no encanamento, no sentido do esgoto, enfim. Você tem essas direções de onde está indo o fluxo, tá? A mesma coisa aqui, ó, tá? Então você tem a direção de onde está caminhando as coisas. Aqui os mapas de elétrico, então a distribuição elétrica. Então você sabe nesses nós aqui, se você quer trabalhar, por exemplo, se você quer trabalhar nessa região aqui dessas casas aqui, você tem que cortar a energia. Então, para cortar a energia de toda essa galera aqui, basta tu vir aqui, ó, tirar lá o fusível aqui desse poste aqui, e toda essa região vai deixar de ser abastecida por energia. Então, aí você sabe os troncos, né, aonde tem que desligar para poder você trabalhar com segurança. Então, para isso tem esses mapas de rede, tá? Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma outra questão agora, que eu vou fazer com vocês aqui. Eu vou só passar aqui um minutinho. A gente vai parar a nossa aula aqui, tá? Eu quero fazer um teste com vocês e aí a gente vai continuar. Deixa eu rapidamente entrar aqui no negócio aqui que eu vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer aqui. Até aí tudo bem, pessoal? Então a gente vai usar um aplicativo
Deixa eu entrar aqui nele rapidola. Eu já vou passar o link para vocês. Ontem eu testei isso aqui várias vezes, funcionou. E quando vem pra cá, o bicho não funciona. É uma desgraça. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vocês conhecem o Kahoot? Engraçado que ontem funcionou direito. Aí eu testei 3 vezes, funcionou. Eu desliguei agora o computador. E agora ele não tá aparecendo aqui o que eu fiz. Pera, deixa eu só testar aqui. Tá, funcionou, beleza. Tá, então a gente vai fazer primeiro fazer um teste, tá legal, galera? A gente vai primeiro fazer um teste para ver se vocês vão entender o espírito da coisa aí. Tá. Deu certo aqui. O nome vocês vão fazer o seguinte: quem tiver computador aí vai entrar com esse login na www. Quem tiver no celular também faz a mesma coisa. Entra com www.kahoot.it, tá? E entra com esse código aqui, ó. 352. Oi. Professor, é que tá saindo um chiado muito grande de vento no seu microfone. Ah, peraí, deixa eu jogar pra cá. Pronto. Obrigado. Isso é um teste, a gente tá fazendo testar pra ver se vai funcionar essa coisinha aqui, tá legal? Ai, cadê meu... Ah, sim. Só entrou o André até agora. Deixa eu botar aqui para vocês. Botar aqui no chat aqui o link. E vou botar aqui o PIN, que é o código para vocês entrarem, tá legal? Então já tem aqui algumas pessoas já. Beleza. Depois eu vou passar isso aqui é um teste, isso aqui é apenas uma avaliação se vai funcionar o negócio. Tá faltando quem? Vamos ver quem tá inscrito aqui. Tem 21 pessoas aqui inscritas aqui. Então, o Adney, Pinheiro, Adriele,
Cadê o Stanley? Tem um Vitor P. O Vitor P não tá. O Stanley também não tá. A Raíssa já entrou? Já, a Raíssa Oliveira já entrou. Não, a Raíssa Fernanda Ferreira. Tem duas Raíssa, né? Raíssa Evelyn. Pablo também não entrou. Luciana também não entrou. Lucas Motas, Lucas Martins, Joel Castro. Joel, cadê você? João Vitor, Fernando e Emílio tá aí, Denilson tá aí. Bom, enfim. Vou esperar mais 2 minutos para o pessoal entrar aí. Isso aqui, essa apenas é uma... Essa primeira vez aqui é só um teste, tá? Aqui é só pra gente... Deixa eu baixar esse... Deixar mais baixo, que tá muito alto esse negócio. Então, galera... Alguém ainda vai entrar ainda? Acho que o pessoal deixou logado aí e tá dormindo. Nós temos 14, somos 21, 20. Luciana entrou, 15. Tá bom. Então vamos lá. Os que entraram depois a gente... Alguém ainda vai entrar aqui, pessoal? Responde no chat se alguém vai entrar ainda aí. Alguém ainda vai entrar? Então vou dar por... Eu vou começar aqui o jogo, tá? Quem não entrou nessa aqui, entra na próxima, tá? O nickname é teu nome, Ana. O nickname é teu nome, tá? Cadê a Ana Raquel? Tá, vamos começar essa primeira aqui, aí a próxima é que tá valendo. Então vamos lá, vou dar um start para ver se vocês vão acompanhar aí. Então vai começar agora o teste. São 2 perguntas apenas. Aí, qual o melhor time do Pará? Aí você vai clicar aí no que você acha que é o melhor. Tá bom? Tá? São 20 segundos para responder. Aí vocês vão clicar aí, ó. Tem que clicar logo, tá? Não pode demorar muito. Tá? Então, era o Paysandu. Quem botou... Olha, tem uns doidos que botaram o Remo, cara, né? Não pode. Pode errar sim, vacilar sim, entendeu? Aí vamos lá no segundo aqui. Então aqui, ó, quem tá na frente aqui são... Quanto mais rápido tu responder, mais ponto tu ganha. Tá legal? Então vamos lá no segundo aqui, ó. Segunda pergunta. Não é sobrinho do tio Patinhas. Vê aí quem é. Então todo mundo foi no Fernandinho. Beleza. Então aí, ó. Quem ganhou foi a Raíssa. Então o que vai acontecer? Deixa eu dizer para vocês como é que a gente vai trabalhar aqui. Quem ganhou não foi a Raíssa, foi o... Quem foi que ganhou? Foi o Emílio.
O Emílio ganhou. Beleza.